Eu conheço uma história de Santa Catarina de Bolonha, cujo corpo está incorrupto na cidade de Bolonha, e depois de alguns anos que ela estava morta, etc., quando foram abrir a sepultura dela, o corpo dela estava totalmente flácido. Não só ela estava incorrupta, como o corpo estava sem qualquer tipo de rigidez. E pelo fato de estar flácido, a superiora mandou colocá-la no trono da abadesa, né? E mandou colocá-la a superiora do convento, né? Da época que foi feita aquela exumação, colocou Santa Catarina de Bolonha no coisa. E ela, evidentemente, o corpo estava flácido, ela caía. E era uma regra da época, que devia ser de hoje também, porque é uma coisa muito bonita, mas as senhoras sempre se sentavam sem encostar o espaldar na cadeira, né? Mas Santa Catarina, o corpo estava flácido. Então a superiora, por uma inspiração de Deus, ela deu ordem a Santa Catarina. Santa Catarina estava morta. Ela deu ordem, em nome da santa obediência, para que ela ficasse certa no trono. Imediatamente, o cadáver dela se colocou em situação ereta e está lá até hoje. Está lá até hoje. Santa Catarina de Bolonha, ela tem uma marca no rosto, que é uma vez que apareceu o menino Jesus para ela e beijou o rosto dela. E essa marca ficou no rosto dela. Olha só que coisa bonita. Então, quem for a Bolonha, não deixe de perguntar onde é que está o corpo da... se eu não me engano, está no convento das Clarissas. É que eu fui há muitos anos. Eu fui lá quando eu tinha ainda, para vocês terem uma ideia, quando eu tinha ainda 19 anos. Tem chão isso aí, que não é brincadeira. Bom, eu espero que eles também não tenham modificado a igreja, feito aquelas coisas assim que tornam a gente impossível ter acesso às relíquias e aos santos, né? Em alguns lugares isso tem acontecido. Bom, hoje nós vamos falar então da obediência do Padre Pio, né? E uma coisa de uma forma muito espetacular. O Padre Pio foi ordenado em 1910, né? Quer dizer, ele tinha nascido em 1887, portanto, foi ordenado com 23 anos. E esse episódio se passa durante essa temporada, entre os 23 e 25 anos. Vocês vão ver como ele já era santo. Devido à sua saúde muito debilitada, os superiores do Capuchinho decidiram deixar o Padre Pio, mesmo depois de ordenado, em sua cidade natal, Pietrelcina, ficando assim o arcipreste da cidade responsável por ele. O que é um arcipreste? É quase um bispo, mas às vezes a cidade é pequenininha, então é o padre mais velho, é aquele que tem autoridade moral naqueles vilarejos, né? Um belo dia foram queixar-se ao arcipreste de que a missa do Padre Pio não acabava nunca. Isso já era famoso, já acontecia com 23 anos. Dom Salvatore, que era o arcipreste, quis certificar-se da verdade da acusação e viu que realmente o jovem padre perdia a noção do tempo logo que se encontrava no altar. Mergulhado em êxtase, olha só, já tinha êxtase, aqueles êxtases em que a pessoa ela sai por assim dizer, da realidade e ela passa a ter um convívio com Deus e um contato com Deus tão especial que ela muitas vezes até levita, né? De tão forte o poder de um êxtase. E ele, cada vez que rezava a missa, entrava em êxtase na consideração da paixão e morte de nosso Jesus Cristo. Então, mergulhado em êxtase, demorava-se, deixa eu ver quem é que está lendo esse livro para eu dar o crédito logo aqui, senão eu estou roubando. Foi aquela Maria Vinovska, aquela jornalista que desconfiava do Padre Pio, etc. E depois ela ficou uma das grandes devotas do Padre Pio depois que assistiu a missa. Ela é do livro O Padre Pio, o Estigmatizado, de Maria Vinovska. Bom, então vamos lá. Mergulhado em êxtase, se demorava infinitamente nos momentos de ação de graça, nos momentos e na ação de graça, enquanto que o bom povo se impacientava. Imagina o sujeito aí naquele banco duro, né? Vira desse lado, vira meio de lado, etc. Imagina a criança. O meu pequenininho, ele até é comportado na missa, mas se passar um pouco do tempo,
a coisa começa a ficar pequena, ficou complicada. O que fazer? O arcipreste se perguntava o que fazer. Porque era uma coisa boa que acontecia. Aquilo acontecia porque ele era santo. Aí o arcipreste teve uma ideia luminosa. Piúcio, ele chamava o Padre Pio de Piúcio, que seria um diminutivo, Piozinho, né? Quer dizer, porque ele era muito jovem e tal. Piúcio, disse-lhe, toma cuidado. Vou te prevenir mentalmente em nome da santa obediência, logo que seja preciso continuar. Ou seja, se você começar a demorar, eu mentalmente vou te mandar uma mensagem para você continuar a missa. Olha só que impressionante, né? O espírito sobrenatural. Ele nem tinha muita fama de santo ainda, como teve no fim da vida, mas o arcipreste já sabia que podia se comunicar com ele pelo pensamento, através do anjo da guarda, etc. É impressionante. E ao mesmo tempo ele diz, quando eu lhe mandar fazer isso, em nome da santa obediência, porque ele devia obediência ao arcipreste. O estratagema deu ótimos resultados. Logo que, no coro, observava que os transportes do Padre Pio se prolongavam em demasia, Dom Salvador transmitia-lhe a ordem de continuar, e o jovem padre obedecia imediatamente. Olha que impressionante, impressionante. Ele compensava depois, claro, ele rezava a missa apto, mas compensava depois. De que jeito? Ele, escondido atrás do altar principal, permanecia horas e horas em estado de profundo recolhimento. Profundo recolhimento. Muitas vezes fechavam-no na igreja, sem que de tal se apercebesse. Ou seja, o sacristão ia lá, fechava e não ia olhar atrás do altar se tinha alguém, né? Um dia, o sacristão aflito correu à casa do arcipreste, gritando, o Padre Pio está morto. Realmente, Dom Salvatore encontrou-o estendido no chão, imóvel, sem sentidos, e, chamado à ordem pela santa obediência, ergueu-se e abriu os olhos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodato Gesù Maria e buona giornata.